Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje a alta performance nos conecta, que eu sei que esse cara que tá aqui comigo hoje é um aficionado por resultados e alta performance. Já vou apresentar ele, que ele é CEO. Eu gosto desse cara que seu CEO é bonito, o cara que é... Eu vou usar CEO no meu cartão também, acho que eu vou botar, bonito demais. 984-41-0010, tá bom? Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho aqui pra 92 pra participar do Manos Radio Show. Até porque o cara vai me dar aula aqui de relacionamento, de negócios, de humanidade, de valores e principalmente de alta performance, como eu falei. Ele que é economista, especialista em Big Data, é isso mesmo. Ele é CEO da DEPS. Tive o prazer de estar com ele numa palestra incrível no Sublime Day, do nosso querido Rafael, da Sublime Contabilidade. É Christopher ou Christopher, cara? O pessoal enrola muito, como é que é? Prazer te receber, meu velho. Opa, é um prazer estar aqui. É Christopher, mas pode chamar de Cris, que fica de mais Cris, fácil. Né? O pessoal te chama de Cris nos negócios? Chama. Ah, é bom demais. Ô, Cris, cara, você é apaixonado, isso é uma coisa que todo mundo fala de você. Você é um cara apaixonado e aficionado por resultados. Alta performance. Isso circunda a tua vida? Viver é estar em resultados, né? Seja dos relacionamentos, seja dos negócios. Hoje, mano, eu não consigo enxergar uma empresa como a DEPS, que todo ano cresce aí 40%, se a gente não cuidar muito bem dos resultados. Sempre foi assim? Claro que não. Existem vários Christophers, vários Cris ao longo desses 19 anos da DEPS, né? Quem está aqui hoje é esse que cuida do resultado, que entende que a empresa ela nasceu para dar lucro, ela nasceu para proporcionar resultados e ela nasceu para crescer, para dar oportunidades para as pessoas, né? Coisa que mais me orgulha é ver um estacionamento cheio de carro, as pessoas estudando, crescendo, construindo casa, construindo família ao redor do que um dia foi apenas uma ideia. Mas como é que isso tudo começa? Você é economista, vem do quê? De uma necessidade de mercado? Porque tem muita essa história, eu olhei para o problema e eu enxerguei uma grande solução, mas geralmente essa é a historinha que o pessoal conta depois do sucesso. Antes do sucesso, essa história às vezes não é verdadeira. De verdade, eu fui resolver um problema meu, né? Sempre assim, sabia? Sempre assim começa. Eu era diretor financeiro de uma indústria de confecções e lá eu tinha um grande problema porque a inadimplência era alta e a culpa era da cobrança. Quando eu assumi a diretoria financeira, eu disse, ok, deixa eu mapear e entender onde é que está esse problema. E não era a cobrança. O problema era a concessão de crédito que era feita. E eu já tinha uma história no grupo HSBC, né? E eu assim, puxa, lá no HSBC nós fazíamos diferente isso. Aí o dono da empresa me disse, Christopher, o que a gente vai fazer para resolver isso? Olha, o que a gente vai fazer eu ainda não sei, mas alguma coisa a gente vai fazer. Agora começa a dedicação, né? Das 8 às 6 eu trabalhava na empresa, depois das 6 à meia-noite eu trabalhava em casa para tentar construir algo e resolver aquele problema que eu tinha. Não era, na verdade, empresa. Não era negócio para você, era resolver o problema da empresa. De verdade, a DEPS nasceu para resolver um problema real da empresa que eu trabalhava. Então, era um problema que eu digo, um problema que eu tinha, porque a empresa também era minha. Aliás, na camisa da DEPS da última reunião de resultados, essa empresa também é minha. Então eu tinha esse sentimento de dono, né, de querer resolver o problema que a empresa que eu trabalhava, que era a Placar Esportes, do Rodrigo Scremin. Caraca, que tinha Placar, o Rodrigo, que história, grande amigo, foram muito importantes aí nessa jornada que a DEPS conquistou desses 19 anos, né? Então resolvemos o problema ali da Placar. Então, em um ano, a gente tirou a inadimplência de 3,2% para 0,58%. E só que as vendas cresceram, assim... Ué, o que a gente fez aqui que deu certo? A venda e a inadimplência diminuiu. Diminuiu, assim, tem alguma coisa boa aqui. Tanto que na DEPS a gente fala, o crédito é uma ferramenta para fazer negócio, não é para se proteger, né? Ali começou a surgir essas ideias. E lá nos corredores da Unesc, quando eu fazia economia, eu me apaixonei por uma disciplina chamada econometria,
E aí eu comecei a aplicar aqueles princípios, né? Então, quem está nos ouvindo diz, essa matéria que eu estou aprendendo na universidade é inútil. Não, eu criei uma empresa que gere quase $500 bilhão de crédito por ano de uma matéria que a maioria das pessoas acha inútil, né? Eu acho econometria muito útil, métodos quantitativos, estatística, inteligência artificial, tudo isso é muito útil e você cria negócios a partir disso, desde que você queira resolver problemas. É bem clichê, né? Se você resolve só o seu problema, a probabilidade de você ganhar dinheiro com isso é pequena, né? Porque você resolveu só o seu problema. Se você resolve o problema de muita gente, a tendência da sua empresa crescer, de você ganhar dinheiro, ela também cresce, né? Porque você resolve o problema de muita gente. Então, a origem da Debs foi essa: resolver um problema. E eu acabei me desligando da empresa e eu disse, puxa, o que eu vou fazer? Vou fazer consultoria. Primeira empresa que eu fui fazer consultoria, ele assim, olha, não me interessa, mas sabe aquele projeto que tu me mostrou ali, bem no cantinho ali? Aquilo ali parece ser interessante. E eu assim, opa, acho que esse negócio tem vida. Aí eu tive um sócio por um tempo, menos de um ano. Ele olhou pra mim e disse, esse negócio eu acho que não tem futuro, eu vou pular fora. Caraca, aí eu assim, bacana. Tá bom. Arrumei o dinheiro que não tinha pra gente conseguir. A vantagem de ser pequenininho é essa, né? Porque qualquer dinheirinho tu compra, né? E acabamos desfazendo a sociedade de lá pra cá. Então, você lembra do valor hoje? Seria o quê? R$10 mil. Eu pedi R$10 mil emprestado pra um amigo para poder acabar com a mas 19 anos atrás isso? Então, mas 10 mil, 19 anos atrás era 25, 30, 40 mil, pô. Eu pagaria 10 milhões hoje, há 10 anos atrás, para desfazer. Então, acreditar, né? E se manter firme. Desde a nossa fundação, nós sempre tivemos o mesmo propósito, a mesma missão. A gente nunca se desviou, porque no começo tudo é muito difícil, né? Lá no nosso código de cultura a gente fala assim, quando nós começamos a empresa nós não tínhamos dinheiro, mentor, cliente, produto, marca, a gente não tinha nada, absolutamente nada. O que nós tínhamos? Um brilho incontrolável nos olhos de ajudar os clientes. Isso nós tínhamos. Hoje eu falo para o pessoal quando vem entrar no nosso time e digo, cara, tu não precisa ter aquele brilho que eu tinha lá, mas se tu tiver só um pouquinho, a gente já vai ter um jogo enorme para entregar para os clientes. Então essa vontade de, sempre que se reunir ao redor de uma mesa, a grande pergunta é, como a gente ajuda os nossos clientes? Como nós criamos valor para eles? Como nós ajudamos os nossos clientes a usar o crédito, a análise de crédito, no nosso caso, né? Porque nós não somos banco, nós não emprestamos dinheiro. Não, nós não damos dinheiro. Nós validamos se a decisão de crédito que o nosso cliente está dando para os seus clientes, ela é boa ou não. Dá um exemplo. Quanto de crédito? Bem claro, vai. Vamos dar um exemplo aqui. Mas dá um exemplo plausível. Você não vai dar das empresas que você atende gigantescas que não dá, né, cara? Pega uma real aí. Você sabe que, independente de você pegar uma M. Dias Branco que fatura, sei lá, 13 bilhões por ano, ou uma Balduco que fatura 4, ou um pequeno distribuidor que fatura 200 mil por mês, eles brigam muitas vezes pelo mesmo cliente. Então a análise de crédito que a diferença é, esse cara de 200 mil por mês tem 50 clientes, a M. Dias tem 400 mil clientes, mas o cliente na ponta, no fim, ele é o mesmo. Então nós conseguimos traçar o perfil e o comportamento desses clientes, construir limite de crédito para ele automaticamente e classificar. Então você consegue. O próprio sistema faz isso? O próprio sistema faz isso. Nós automatizamos toda a jornada da análise de crédito, né? O que é a jornada da análise de crédito? É desde a construção do cadastro, construir o primeiro limite de crédito para o cliente, fazer a gestão desse limite de crédito durante o ciclo e ainda identificar onde tem oportunidade e onde tem ameaça. Hoje é o nosso negócio, né? Mas o sistema nega crédito também? Nega. Ele vai dizer, aqui não vai. Tem clientes que ele diz, não, esse não atende, eu não consegui construir crédito para ele. Ele entrega esse diagnóstico pronto e aí quem tiver lá, né, na mesa de crédito, né, no departamento de crédito, ele pode tomar uma decisão manual. A decisão não é sua, né? A decisão é do cliente, né? Ele pode tomar uma decisão manual diferente da nossa, depois a gente vai mostrar para ele se as decisões deles foram boas, se não foram, né? Mas a nossa grande questão é, automatiza todo o processo, automatiza toda a decisão que é sim,
e ainda apoia o nosso cliente na decisão que é não, né? Então, eu tenho uma escalabilidade bem grande de decisão. Nós tomamos hoje mais de 20 milhões de decisões por mês, para ter uma ideia. Ou seja, você tira da responsabilidade, você tira a responsabilidade muitas vezes do gestor de tomar essa decisão, de colocar o dele na reta. Um pouco mais, porque como se automatiza tudo aquilo que a resposta é sim, tu cria bastante tempo e experiência para ele, para dedicar àquele que a resposta é não. Tá, entendi. Então, em vez de você dividir tempo bom com quem não precisava olhar, deixa uma ferramenta inteligente tomar a decisão, você se foca naquilo que é problemático, que é complicado. Aí, se você tem mais tempo para tomar aquela decisão, ela acaba ficando melhor e o teu processo fica muito mais não só fluido, mas muito mais assertivo em todo o processo. Ô Cris, mas vender para uma grande empresa e para uma pequena é a mesma coisa? Para você, o Cris, né? Quando eu falo Cris, eu falo a Debs. Quando eu falo a Debs, eu falo teu comercial. É o mesmo processo? Você vende a mesma solução? Não, são soluções diferentes. Nós temos soluções que o cliente pode começar a pagar R$300 por mês, soluções que custam R$500 mil. São diferentes. E isso surgiu de novo. Até 2015 nós só trabalhávamos com grandes contas. Né? Então, como eu falei, né? M. Dias, Balduco, Três Corações, Calvin Klein, lança perfume, né? Aqui da nossa região. Aí eu tô falando de Intelbras, Ventisol, aí a maior parte dos nossos clientes está em São Paulo, né? Nem fica aqui na nossa região. E eu sempre fiz uma provocação: por que o cliente de porte menor não pode tomar as mesmas decisões com a mesma qualidade, com a mesma tecnologia, com a mesma inteligência que os grandes tomam? E aí onde surgiu a nossa segunda plataforma, que aí ela é SaaS, é extremamente acessível para clientes aí de todos os portes, né? Então a resposta é não. O cliente grande tem um tipo de necessidade, ele tem um tipo de approach, digamos assim, um tipo de aproximação, e o pequeno tem outro tipo de aproximação, né? São canais distintos, digamos assim, são necessidades muito parecidas, mas a forma de se aproximar, a forma de oferecer, eles são bem diferentes. Posso te mandar um abraço aqui? Tem cara te mandando abraço aqui, o nosso querido Piero Garcia. Acho que você conhece, pô. Conheço. Mano, o Cris é um grande cara, excelente profissional, excelente líder, grande empresário. Sucesso sempre, tá mandando um abraço pra você aqui. Abraço, ô Cris, Pedro. Eu queria que você... Tem um vídeo seu que eu gostei, cara, que você fala das causas da inadimplência. Você falou quantas horas de vídeo você gera por mês, você falou? São de conteúdo? 30 mil horas de visualização por mês. 30 mil. Tem vídeos seus ali que, passa de 100 mil tranquilamente. 300 mil tem vídeo. Tem vídeo ali. Mas esse da inadimplência eu gosto, porque todo mundo sofre com a inadimplência, né? O gigante e o pequenininho. Só que a inadimplência, às vezes, por pequeno é destrutiva, né? Causa mais prejuízo do que por grande. Você fala das causas da inadimplência naquele vídeo. Você consegue resumir para quem está ouvindo esse processo de análise do... Eu chamo de velhaco, você chama de inadimplente, vai. O velhaco ou o golpista é aquele cara que vai fazer negócio com você já sabendo que não vai te pagar, né? Esse é um tipo, essa é uma categoria. No nosso país, os empresários são sérios. Acho que uma cadeira explodiu aí. Vai lá. É hora da lembrança. Tá, mas vai lá, então, como é de novo? O velhaco... O velhaco e o golpista é a mesma coisa, aquele que vai fazer negócio com você já pensando em te lograr. Não é a grande maioria. Existe, claro que existe, todo mundo conhece algum, mas não é o que mata os negócios. O que mata os negócios é a falta de condição e de organização que as empresas têm. Então, não é por mau caratismo, né, que eles não pagam, por exemplo, as contas, mas sim por falta de condição de honrar as contas. E todas as vezes que a gente ignora o problema de condição, dizendo, não, mas ele é boa pessoa. Sim, mas ninguém falou que ele é uma má pessoa, ele só não tem condição de pagar, né? A empresa não tem condição de pagar. Quando nós começamos a separar, mano, acho que o ponto mais central a gente sempre fala, a análise de crédito tem que ser técnica. A decisão pode ser pautada em experiência. São coisas diferentes. Porque é engraçado, quando o pessoal está fazendo análise de crédito, ele parece que quando decide, né, aprovar o cara, mesmo o cara ser ruim, ele diz, tirei um peso da minha consciência. Parece que ele ficou bom, né? Mas ele não ficou bom.
ele continuou sendo quem ele era. Então, quando tecnicamente você avalia um cliente por um conjunto de variáveis externas, né, de mercado, internas também, hoje na nossa plataforma são mais de 728 variáveis que interagem entre si para chegar a duas conclusões: quanto esse cliente merece de limite e qual a classificação desse cliente, qual é o score, né, qual é a nossa nota para esse cliente. A partir do momento que você tem essa decisão técnica, você pode, olha, ele não atende a política de crédito, limite sujeito é 0, mas ainda eu quero aprovar. Ok, mas você sabe que esse cliente é risco, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê da inadimplência é teimosia, né? E tá todo mundo no mesmo saco. O que eu quero dizer? Eu pego o cliente aqui e esse aqui é igual ao outro. Não, eles são totalmente diferentes. Então, um dos primeiros problemas da inadimplência é nós acharmos que os clientes são iguais. Não, eles não são. Eles estão em condições diferentes. E ignorar isso é gerar inadimplência. E o que é pior, a gente procura olhar isso sob outra ótica ainda. A gente tem um estigma ainda na inteligência de crédito, que é: eu analiso o crédito para não perder dinheiro. Na DEPS nós analisamos o crédito para fazer negócio, porque eu também posso identificar grandes oportunidades. Quando está todo mundo no mesmo saco, mano, aqui esse acho que para mim é o problema central. Eu tenho um cliente muito bom e um cliente que não é tão bom. E às vezes eu estou brigando para atender esse muito bom, esse ruim, e estou deixando o cliente muito bom de lado, parado. Eu estou deixando de fazer negócio com esse cara. Tinha 50 negócios aqui te esperando e você não viu. Não olho para esses caras. Quando eles estão devidamente colocados dentro da sua caixinha, fica mais fácil da gente começar a decidir. Então, assim, na minha visão, se eu fosse resumir, qual é o maior problema da inadimplência? A gente não saber quem é quem. Ou achar que sabe, né? A maioria, as políticas de crédito das empresas, normalmente elas andam e falam, né? Porque a política de crédito são as pessoas. Não é uma decisão técnica do processo. Ou seja, peguei aquela massa de informação, se eu processar às 7 da manhã é o mesmo resultado, se eu processar ao meio-dia é o mesmo resultado, se eu processar à noite é o mesmo resultado. A mesma pessoa, olhando para aquele mesmo cliente de manhã ao meio-dia e à noite, pode ser que ela tome decisões diferentes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala um dos grandes propulsores desse processo de decisão, de construir, não de construir a DEPS, mas naquela época lá da Placar, era uma segunda-feira, tinha passado um final de semana extremamente agitado e chegou um monte de requisições de crédito, de pedidos para aprovar, né? Eu tinha uma analista de crédito, ela ia lá, olha, esse aqui é bom, esse aqui eu recomendo não, esse aqui e tal, e eu que aprovava, né? No final, dava a canetada final. Tu quero... E eu tava com uma dor de cabeça, eu tava horrível aquele dia, ela me mandou aquele bolo de coisas lá, eu fui lá, provei e foi embora. Uma hora depois eu tava melhor, eu pensei comigo assim, eu nem me lembro o que eu fiz direito. Traz tudo de volta pra mim que eu quero olhar de novo. Eu peguei uns 10 caras ali no meio e disse, puta, não era pra passar esses caras. E aí eu assim, puxa, se eu que tenho experiência longa já nesse segmento, eu conheço pra caramba, faço assim, imagina o que ela não faz, né? E aí quando eu comecei a construir os algoritmos para padronizar o processo. Então, você muda o lugar do início, do start, né? Quando você pega um cara sem uma metodologia, sem software, sem os processos como a DEPS faz, você começa do zero e só lá no finalzinho você tem tempo para decidir. Quando começa com a DEPS faz tudo. Se ela pode aprovar, ela já aprova, senão ela te entrega pronta. Você não sai de um ponto de partida zero. Você não conta com... Você não precisa ficar interpretando o processo. Aí você diz, não, esse aqui eu quero aprovar. Não, tá tudo bem. Mas eu tô te contando quem ele é. Então, se a gente começar a ter esses processos que digam para nós quem é quem, mano, a gente já começa a resolver de longe o problema da inadimplência. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de ser uma figuraça, professor, o cara tá me dando uma aula, que depois tem algumas perguntas que eu separei pra gente bater um papo. O meu querido Christopher, tem um acento no O ali, né? O Cris Medeiros da DEPS Tecnologia, rapidinho, já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show aqui na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, eu, Maninho Dal Ponte, com ele a figuraça, ele que é CEO da DEPS Tecnologia, o querido Christopher, o Cris Medeiros. Ô Cris, eu quero fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta que você está falando de score, ali você falou da inadimplência, está falando de score. Por exemplo, o score que o seu sistema gera,
não é o mesmo score, aquele oculto dos bancos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, você tá falando de score ali, assim, pô, mas será que é a mesma coisa ou não? Não, que lá para nós essa matéria-prima é um pedacinho do processo de decisão, para gente ter uma ideia. Tá. A gente pode usar aquela informação, mas o score, né, a classificação que nós falamos, que nós criamos, ela é própria para o cliente. Tá, esse é outra coisa. É outra coisa. Tá, e você falou de uma coisa, tava falando da inadimplência ali, me veio uma coisa, feeling. Onde é que entra o feeling do cara que aprova, né, do gestor de crédito da empresa? Porque você falou muito disso, mas você tem aquele feeling, porque eu falo uma coisa para você, eu já saí de negociações, eu tenho certeza que você também já saiu, que você sabia que ia ser enrolado, cara, você sabia que o cara não ia te pagar. Cris, parece que é banana, o universo ele fala contigo, eu sabia assim, aqui eu não vou receber. Onde é que entra esse feeling? Ele entra na tomada da decisão difícil. Então, quando você aplica o feeling para toda a tua decisão, imagina que você faz 20 análises por dia, ou como clientes nossos fazem 10 mil análises por dia, você querer aplicar o feeling a todos é impossível, viu, mano? Tá. Agora, você aplicar o teu feeling a negócios, decisões específicas, e o melhor feeling que existe é o feeling embasado, né? Tá. É o feeling onde você tenha também instrumentos onde diga, não só estou achando, Tá. eu estou vendo certos cenários aqui. Ou seja, tem o meu feeling, o meu sexto sentido, e eu tenho o meu sistema me mostrando indicadores. Aí, quer dizer, aí você une os dois. Aí você falou que eu acho que o meu feeling é ótimo porque eu estou sempre cercado de muitos dados. Tá. Isso que torna o meu feeling... Eu ouvi do presidente da Eugin. A Eugin é nossa cliente. E ele dizia o seguinte: você está vendo essa moça aqui? O ano passado, ela perdeu 2 milhões de reais. Porque ela tomou decisões erradas. Eu fiquei pensando, mas onde é que ele quer chegar com isso? Aí ele assim, e aí eu só analisei 2 milhões. E os 2 milhões que eu analisei, eu perdi. Eu acho que eu sou o pior analista de crédito do mundo. Tá. Mas eu era o presidente da empresa, né? Tá. Ela analisou 700 milhões perdeu 2. Eu analisei 2, perdi 2. Ou seja, eu disse pra ela, não traga. O meu feeling é péssimo. Porque não se cercou. De verdade, não foi isso, né? A gente fala brincando. Foi uma decisão até pensada e insistiu. Eu gosto de dizer o seguinte: se você se cercou com bons dados, você tá com dúvida, claro que tem pessoas que são muito medrosas, né? Aí também não serve para isso. Tá. Você é uma pessoa que é racional na hora que vai tomar uma decisão. Se alguma coisa incomodou, dá atenção. Dá atenção. Tá falando contigo lá. Isso, tá dizendo, cara, olha mais isso de perto. Então, o feeling para mim é decisões difíceis e embasadas. Você usar o seu feeling para tudo que você faz, não vai funcionar. Tá. Seja na análise de crédito, seja nos relacionamentos, seja nas decisões, né? Qualquer tipo de decisão que a gente vai tomar. Tem muita coisa que entra no piloto automático, e tem que ser, porque senão a gente não tem tempo para dedicar aquilo que importa. Tá. Ou seja, para que eu vou usar meu feeling para analisar R$1.000 enquanto eu tenho uma coisa muito importante de 50 mil para decidir? Deixa aquele de R$1.000 seguir um processo, e eu dou bastante atenção para aquilo que pode pesar muito Mas isso, nos resultados. Cris, isso que você falou é uma qualidade que muitos empresários acabam aprendendo só com o tempo, né? A colocar energia naquilo que realmente importa, né? É o meio Pareto da vida, vai... 80-20. Usa, né, a teoria que você quer, mas tem muito disso, não tem? Tem aquele empresário que perde muito tempo com coisa pequena e deixa de enxergar a oportunidade na frente dele. Enquanto o empresário está envolvido com as coisas pequenas, ele não se envolve com o crescimento da empresa dele. É uma troca. Eu te diria que não é nem certo ou errado, mas é uma opção, né? Diz, eu quero que a minha empresa cresça. E aí o cara serve café na empresa, o cara... qualquer decisão que vai tomar dentro da empresa tem que passar por ele. Aí você olha e diz, puxa, não vai... Que bom que ele tem esse desejo, mas de verdade isso não vai acontecer. Ou se acontecer, a que custo? Falávamos um pouquinho nos bastidores, né? Às vezes fica um custo da vida pessoal tão muito alto que não vale a pena, né? Tá, nesse caso, cara, a gente falou de feeling de score. Você falou que existe uma classificação de risco.
Essa classificação aqui de um 0 a 100%, o sistema fala isso pra mim, por exemplo, mano, esse cara aqui tem 60% de chance de te dar um golpe. Como é que é essa leitura? Fala. Ele, de verdade, são conceitos, não são números. Os números são mais difíceis de serem compreendidos. Então, nós transformamos isso em conceitos. Vamos lá. Ele é um cliente A. Ele é um cliente A e ele merece 100 mil reais de limite. Pronto. Essa é a primeira entrega que a gente faz. Agora eu quero dar 150 mil de limite. Opa, mesmo ele sendo um cliente A, essa exposição que você está criando com ele é muito alta. Né? Então, assim, você pega desde o E até o A e eles têm níveis de limite de crédito sugeridos pela ferramenta compatíveis, né? Com aquela classificação que esse cliente tem, né? Tudo isso para te dar bastante suporte na hora de tomar a decisão de crédito. Mas, né? Mas tem outra coisa, você falou para mim ali de dados, né? Eu costumo dizer que estão cercados hoje de dados, né? A quantidade de dados que a gente em uma hora a gente tem é mais do que a gente consumiu, sei lá, em 50 anos a gente recebe. Só que ler o dado, Cris, ler o dado é coisa para pouco, velho. Para poucos. Os caras, né? O cara tem informações de tudo que é. Agora você pegar e interpretar aquele dado com inteligência, imagina que o teu sistema dê 1 milhão de relatórios. Para o cara entender isso, cruzar isso e fazer disso algo inteligente, para mim é onde separa os homens dos meninos, não é mais ou menos isso? De verdade, em vez de você ter 1 milhão de relatórios, se tiver um bloco só que conte toda a história, tá resolvido o negócio, que é o que a gente faz, né? É você compilar centenas de fontes de dados diferentes, são mais de 728 variáveis que são analisadas durante um processo de uma análise de B2B, né? B2B é de uma pessoa jurídica para outra. E aí tem também o B2C, que é de uma pessoa jurídica para uma pessoa física. 92% dos nossos negócios são B2B. Pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, você simplificar isso é o grande segredo do negócio, né? Saber o que fazer com o dado, né? Porque se não saber o que foi fazer com ele, é só informação. Então, acho que uma das coisas que a gente ao longo do tempo tomou muito cuidado é que tipo de história esse dado nos conta. Aliás, este dado combinado com este dado, nesta temporalidade, nesta situação, neste contexto, o que ele nos contam? As ferramentas da Depps, elas criam essas grandes clusters de informação para entender que tipo de história crédito humano. Nós estabelecemos os parâmetros para distinguir quem é bom e quem é ruim. Se o cliente é bom ou ruim, ele que vai determinar com o comportamento dele. Então, não, mas é muito duro. Não, mas o cara não está se comportando da maneira adequada. A probabilidade dele te criar um problema é muito grande. E vai além. Vai além. Muito mais que a perda, muito mais que a inadimplência, muitas vezes você deixa de servir um outro cliente, um vizinho, né? Você troca servindo aquele cliente ruim, porque cliente ruim você não vende para ele compra. Ele te consome. Ele compra. Cliente bom, você tem que passar bastante trabalho para vender para ele, porque todo mundo quer vender para ele. Então, tem esse ponto que é bastante interessante. E um cliente ruim, muitas vezes, significa uma marca, uma empresa sumir da cidade. Às vezes ele só tem aquele ponto de venda, quando eu tô falando do B2B, ele fica investindo naquele cara, o cara não paga, além de não pagar, eu vou perder muitas vezes daquela rua ou daquele lugar, meu produto some, porque era só ele que revendia. E eu podia estar revendendo pro do lado, que tem uma condição melhor. Então, ter essas comparações e saber quem é quem é muito importante para o processo. Mas você já se deparou, por exemplo, com muitos empresários iludidos? Aquele empresário que quer se enganar, sabe? Eu imagino que você, cara, todo dia eu converso com esses empresários, né, empreendedores, você falou que divide eles, né? Mas você já se deparou com esses caras que mesmo enxergando o mundo ali na frente, ele quer se enganar, parece que ele tem vontade. O que você fala para esse cara? Ou você não fala? Você fala, beleza, velho, ó, o problema é teu. É um assunto bastante espinhoso, porque principalmente quando você se preocupa só com o faturamento, né? O faturamento de uma empresa é vaidade pura. Não existe uma vaidade maior de um empresário do que olhar para o faturamento dele. Porque você pode crescer o faturamento não tendo lucro, você pode crescer o faturamento vendendo muito para inadimplente. É aquela coisa assim, vendi bem.
Recebi? Não recebi, mas, cara, que eu vendi bem. Vendi. Com uma margem, olha, foi vendido com força. Tá, mas o ciclo não completou. Na Deps nós falamos o seguinte: o ciclo de crédito acaba quando eu posso vender de novo para o cliente. Não é quando ele paga, não, é quando eu posso vender de novo. Tá, entendi. Por quê? Porque deu tudo certo. Que ele pode te pagar? Ou na justiça, ou não pagar, enfim. Então, se eu conseguir vender de novo para ele, eu tive êxito. Porque é isso que é a grande riqueza do negócio. Eu consegui continuar vendendo sempre para o meu cliente. Então, assim, na área de crédito, a gente até não vive muito isso. Existem alguns conflitos entre comercial e financeiro, né? O comercial vende, e o financeiro quer atrapalhar os planos do comercial. Mas como nós contornamos isso, mano? Nós falamos o seguinte: você tem que ter a tua jornada de análise de crédito corporativo. O que é isso? A análise de crédito tem que ser voltada para dentro, para atender os clientes internos. Quem é cliente interno da análise de crédito? Área comercial, marketing, fábrica. Porque cada vez que eu tranco o crédito aqui, eu estou prejudicando essas áreas. A partir do momento que eu deixo claro para a área comercial como funciona o negócio e faço marketing, né? Olha só, 95% das requisições que tu me manda eu aprovo até 2 minutos. Nós temos aqui uma oferta de crédito de tanto que não está tomando. Você diz que a gente não aprova crédito, mas olha só, olha quanto tem. Eu não consigo aprovar crédito para esses caras aqui. Isso não é muito do dono, sabe? Essa vaidade não é muito do dono. Existe esse conflito que é até saudável entre as áreas, mas a partir do momento que elas se enxergarem como clientes internos, isso melhora bastante. Mas falando de empresário, acho que a maior vaidade que o empresário pode ter primeiro, diz, faça isso porque eu sou o dono, e o segundo é o faturamento, cara. O faturamento é a maior vaidade que pode ter. Além da vaidade, qual é o maior erro de um empresário na tua visão? Sabe assim, se você fosse o top 3, eu quero, de tudo que você viu, que você trabalha com empresas gigantescas, médias, pequenas, mas eu imagino que os erros sejam comuns também, cara. O negócio muda, mas o erro às vezes é o mesmo. Muda a cifra. Isso, muda o tamanho, mas o erro ele é padrão, não é? Pra mim, o primeiro erro que até eu divido muito empresário e empreendedor, né? Na nossa visão, empreendedor é um tipo de perfil e empresário é outro. O Brasil é um país de empreendedores, né? Muitas vezes de pessoas que montaram a empresa não porque planejaram montar a empresa, mas é porque perderam o emprego. E aí deu certo, cresceu e tal. O empreendedor é o cara da oportunidade? É o cara que não mede o que tem que ser. Ele não mede esforços para fazer o que ele acredita. O empresário não, ele mede e ele envolve as pessoas em torno da visão dele. São um pouco diferentes. Esse primeiro ponto, para mim, para grandes empresas não acontece tanto, mas para pequenas e médias acontece bastante. Para mim, quando o empresário, o empreendedor mistura o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica, esse é o primeiro assassino e o assassino mais violento que existe das empresas. Pessoa física rica, pessoa jurídica pobre. Isso é um assassinato. Você falou isso aí, né, na tua palestra, cara. Você falei. Eu levo isso muito a sério. E nós já fizemos isso. Ao longo da nossa jornada, nós fizemos isso. É uma coisa realmente devastadora. Uma coisa que atrapalha o crédito realmente é isso. A pessoa física fica rica, a pessoa jurídica sempre capenga. Você que está aí nos ouvindo, se você faz isso, tem cura. Tire um salário, defina quanto e a remuneração do empresário, do empreendedor é depois no lucro, não é ficar tirando dinheiro. Empresa não tem que pagar conta de empresário, empresa não tem que pagar a escola do filho, clube, gasolina do seu carro. Não misture as coisas. Você pode me odiar pelo que eu estou falando, mas se você faz isso hoje, você mudar isso, eu tenho certeza que sua empresa vai tomar um rumo totalmente diferente. Vamos falar disso na volta agora oficialmente, é isso? Bora. Pode ser? A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Tem abraço pra você, o Frank aqui mandou um abraço, rapidinho. Eu já volto aqui na 92. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. Ele está aqui comigo, o CEO da Deps Tecnologia, o Cris Medeiros. Ô Cris, você estava falando de crédito, eu só falo de crédito, mas você estava falando para mim, ele estava sentado antes de começar essa entrevista, a gente só estava falando de uma coisa: pessoas.
A gente não falou em dinheiro, a gente não falou em crédito, a gente não falou de negócio, a gente falou em pessoas. E desde o primeiro momento você começou a conversar comigo, e lá na Sublime, você fala de valores, de pessoas, né? O negócio, ele tem que andar junto. Como é que você enxerga isso na política e na cultura organizacional da Debs? Quando você me perguntou quais seriam os grandes problemas dos empresários, eu falei lá, né? E reforçando, nunca misturar as finanças pessoais e as corporativas. E o segundo é se iludir que as pessoas vão se engajar, e é responsabilidade das pessoas se engajarem no seu negócio. É a coisa que a gente mais escuta, né? De amigos que têm empresa. Não, mas o meu time não é engajado, as pessoas não querem nada com nada e não sei o quê. Aí vem a pergunta, mas você sabia que isso é responsabilidade sua? A cabeça que está à frente da companhia é a grande responsável de criar o ambiente para que as pessoas se engajem ou não. Então, na Debs, quando uma pessoa começa a trabalhar lá, eu recebo a pessoa, passa, né? Num determinado momento lá do onboarding, uma pessoa, 2, 3, 4, recebo as pessoas e digo, temos 2 premissas básicas. A primeira premissa, não deixe de ser quem você é. Vai dar muito trabalho você querer ser a outra pessoa. Você vai se enganar, por um tempo você vai nos enganar, mas vai chegar lá na frente, não vai valer a pena a gente trabalhar juntos. Esse é o primeiro. Segundo, e o que vai mais nos manter juntos, é nós temos o mesmo objetivo. Isso passa por algumas fases para ter cultura. Primeiro, como as pessoas vão ter o mesmo objetivo se eu, como empresário, não tenho claro para mim qual é o objetivo? Então, para que a gente possa engajar as pessoas, primeiro, a empresa tem que ter objetivo. Onde é que ela quer chegar? O que ela vai fazer? Quem ela vai servir? Na Debs a gente tem isso muito claro. Segundo, como eu comunico isso para as pessoas? Lá nós temos o nosso código de cultura. Ele nasceu principalmente de experiências horríveis que nós tivemos. Não precisa citar alguma. Passaram pessoas horríveis por dentro da nossa empresa. Sabe qual é o pior tipo de pessoa que existe? É aquela que combina uma coisa pela frente e por trás ela está fazendo intriga, fofoca. Na nossa empresa é proibido fofoca, por exemplo. Aliás, fofoca é motivo de demissão. Você tem uma ideia desse tipo de coisa. Tamanha é a seriedade, esse tipo de coisas. A Rádio Corredor, a gente chama aqui no rádio, né? A Rádio Corredor? Rádio Corredor. Ela, na nossa empresa, se acontecer, bem no submundo, bem na dark web mesmo. Tá na deep web? Se aparecer, se nós pegarmos, é motivo da gente... No nosso código de cultura, nós falamos o seguinte: quando nós dizemos sim para uma pessoa que não está alinhada à nossa cultura, automaticamente nós estamos dizendo não para todas as pessoas que estão alinhadas à nossa cultura. Isso fica muito fácil na hora de você fazer uma escolha e tomar uma decisão. Você diz, eu vou proteger fulano, mas eu vou prejudicar todos os outros 50, 70, 80 pessoas que estão alinhadas. Isso não é uma atitude inteligente. Então, a partir do momento que você deixa bem claro o objetivo, que para onde você vai, o que você quer das pessoas, você cria um ambiente através da cultura, diz, vou proporcionar um ambiente seguro para você trabalhar, né? Então, nós temos hoje, são 17 comportamentos que nós observamos dentro do nosso código de cultura. 4 deles nós não abrimos mão, mas nem matando. Quais são? A ética, a comunicação eficaz, né? O respeito e a cordialidade com as pessoas. Nós falamos muito da transparência. Cara, não tem notícia ruim. Tem notícia, não esconda. Quando dá uma caca, as pessoas às vezes, lá nós incentivamos o erro. Cara, deu erro, levanta a mão, vamos atrás, não esconde, porque senão esse erro pode tomar grandes proporções. O prejuízo dele pode ser. O prejuízo dele pode ser. E outra, ele vai ficar, às vezes ele fica escondidinho. E a ética, né? A ética, lá nós definimos da seguinte forma: não é porque todo mundo está fazendo errado que o errado passou a ser certo. Então, e não é porque alguém está fazendo errado que você também tem o direito de fazer alguma coisa errada. O que você faz quando ninguém está vendo? Ou o que você faz quando você tem certeza que não vai ser apanhado,
é o que diferencia quem tem ética, né? E quem não tem, né? Então você começa a deixar essas coisas muito claras e você age energicamente quando acontecer um desvio. E desvio puxa, lá a gente deixa bem claro o campo minado, né? Cara, assim, ó, em comunicação, se você agir nesse formato, você merece palmas. Se você agir nesse formato, você tá pisando na bola. Agora, cara, se tu fizer isso aqui, tchau. Isso aqui não tem como a gente perdoar, não tem como a gente explicar isso ou sustentar. Eu tenho muito claro para mim que eu sou vítima daquilo que eu tolero, né? Se eu aceito as pessoas me sacanearem, não tem por que eu reclamar. E aí todo mundo diz, não, mas montar cultura é bobagem, montar cultura... Não tem cultura, minha empresa não tem cultura. Quer testar? Sua empresa tem a cultura de não bater meta? Todo mês que passa não bate meta? Isso é cultura. A cultura da negligência, a cultura de não atender bem os clientes, a cultura de botar a culpa nos outros, a cultura de fofoca, tudo isso é cultura. E não ter isso também é cultura. Aí tem gente que pode dizer assim, não, a gente não tem problema de bater meta, porque a gente nem tem meta. Bom, então... A tua cultura... a tua cultura é, cara... Não tem controle, não tem fatura. Meta. Fatura que... fatura que passa. Se estiver dando prejuízo, você vai acabar quebrando, né? Então, não adianta esperar que as pessoas se engajem ao redor das suas ideias. Você tem que criar o ambiente, deixar claro... E proporcionar isso. Se elas vão se engajar ou não, aí é outra. Tem um cara outra história. Tem um cara que tá mandando um abraço pra você aqui, que é um cara que eu discuto muito essas coisas. Nosso querido Ricardo Stopassoli, meu querido boss aqui. Mano, um abraço ao Christopher, né, aprendendo demais com um amigo aqui no Dial. O cara tá sempre sintonizado aqui. Então, mandar um abração pra você aí, pô. Não basta ser chefe, tem que participar. Esse cara aqui, eu e ele, a gente discute muito, tá? E a gente até acho que discute mais do que deveria. Pelo respeito que a gente tem um pelo outro, cara, isso é bacana. A gente discute pra caramba, velho, porque é justamente o que você falou. Você quer buscar uma coisa comum, sabe? E isso é bacana, assim, um cara que o cara ele é foda também, ele é foda. Como chefe, ele é foda. Gosto muito do Ricardo. Eu não sou muito de puxar, sabe quem faz isso aqui? É o Choque, mandei vocês, né? Terceirizou. O Choque puxa aqui, um abraço pro chefe. Ô Cris, mas nesse sentido de cultura, cara, de não tolerar as coisas, você não tem um problema gigantesco pra contratar pessoas? Isso acaba não fazendo o teu funil ficar muito fininho? Na verdade, não. Ele facilita a contratação. Fica mais claro? Você não perde tempo com quem não vai ter fit. Essa é a grande questão. E, assim, falando, parece tão friamente, né? Não aceita, não tolera. Claro, a gente tá falando do extremo. Não é o que acontece no dia a dia. Mas quando você vai contratar uma pessoa... Se você desconsiderar o que o ambiente da empresa proporciona, a chance de dar certo é muito pequena. Então você já começa a procurar nas pessoas os atributos necessários para boa convivência dentro da política. Então eu vejo o contrário, a gente ganha muito tempo porque a gente acaba trazendo as pessoas que vão prosperar dentro da cultura, né? E não e deixa pro mercado... As pessoas certas, né? Pro teu negócio. Isso. Pro teu negócio. Boa. Não é pessoa certa dizendo que se ela não tiver, ela é errada. Não. Certa pro jeito da nossa empresa trabalhar. Ela pode ser que na nossa empresa... Existe. Na nossa empresa a pessoa pode não performar, não dar resultado, e ela ir para outra empresa, ela performar e dar resultado. Mas já aconteceu, imagina. Mas sem dúvida, assim como pessoas que não performaram em outro lugar e dentro da nossa empresa, elas são de alta performance. Eu cito sempre um exemplo parecido com isso, o jogador de futebol, né? O cara sai daqui como vilão, vai para outro time menor, às vezes vira rei. Né? E você não tem explicação para isso, né, cara? Tem, é o ambiente. É o ambiente, aí a confiança que a pessoa tem, a liberdade que ela vai ter de falar. Eu tenho 4 diretores que respondem para mim. Nós 4 não temos nada a ver um com o outro. Nós somos os bichos mais esquisitos e estranhos um pro outro. Porém, nós queremos a mesma coisa. E com o tempo eu fui desenvolvendo habilidades de lidar com pessoas que são diferentes de mim. Tem gente que odeia pessoas diferentes. Tem gente que odeia ser contrariada. Tem gente... Não, aqui o contraditório é bem-vindo, boas ideias são bem-vindas. Quando nós fizemos agora o nosso evento de resultados do primeiro semestre, dia 29 de julho,
Antes de ir pro evento, eu fiz um evento fiz 5 eventos com grupos dos nossos times, com algumas perguntas, dizendo o seguinte: na sua visão, o que não funciona muito bem na nossa empresa? Na sua visão, o que não funciona muito bem na nossa cultura? Que tipo de inseguranças você tem com relação ao nosso futuro? O que funciona muito bem? O que funciona muito bem na nossa cultura? Ouvir as pessoas. Tudo anônimo, né? Então, foi um evento presencial, mas eles respondiam o questionário online, tudo anônimo, já nos deu um mapa de onde nós poderíamos trabalhar. Lá a gente fala o seguinte: vou te ouvir, o que a gente tem para consertar, a gente conserta nesse prazo. Cara, isso aqui é de longo prazo. Você consegue conviver com isso por mais um tempo? É desse jeito. Sabe isso aqui? O que você vai fazer para lidar com a frustração do fato de que isso nunca vai mudar, cara? Isso nunca vai mudar. Isso aqui é desse jeito mesmo, isso não vai mudar. Aí você vai tratando, aí você vai fazendo o saldo, né? A própria pessoa diz: isso eu não gosto. Se ela se apegar só naquilo ali, cara, então tem alguma coisa errada. Então, a mudança, ela é contínua. Estar próximo das pessoas, ouvir as pessoas, não ficar dodói, né? Muitas vezes um empresário ou um diretor não quer ouvir as pessoas porque ele vai ficar dodóizinho, né? Com o que ele vai falar. Pô, o cara vai me criticar. Pô, eu faço isso e os caras não reconhecem. Meu... Não quer crítica, fica em casa, né, crítica? Velho, ó. Eu não sou pago para fazer o que eu gosto, eu sou pago para fazer o que tem que ser feito. Então, o empresário, né, diz assim: não, mas eu sou o dono da empresa. Assim, cara, fica só como dono em casa. Melhor. Bota alguém para tocar o seu negócio, que não é desse jeito que funciona. E sai muito detalhe, né? Tem coisas que as pessoas apontam como um problema e é só um problema de compreensão. E aí te dá a oportunidade de esclarecer, de conversar. É muito importante saber o que as pessoas pensam. Não importa se é bom ou se é ruim. Se é bom, só para alimentar o seu ego e dizer que está no caminho certo. Se é ruim, cara, é a oportunidade de melhorar a relação, esclarecer. Sinais de alerta que podem ter, né? Mas se a gente não tiver essa proximidade de ouvir as pessoas, independente do que elas têm para falar. Aí você diz: não, mas eu aceito crítica. Aí a pessoa te faz uma crítica, tu vai lá e tu faz retaliação, demite. Cara, tu aceita desde que tu... Tem um filme do Tom Cruise, qual é? Que ele faz uma crítica, ele faz um relatório. Famoso esse filme, cara. Cara, ele faz um relatório, porque a empresa pergunta... Pô, você não lembra desse filme? Eu tenho que ver, ele é mais antigo. O Jerry Maguire? Não, cara, eu acho que é o Jerry Maguire, acho que é. Aquele agente, não é? Isso, esse aí é. Acho que no começo a empresa pergunta, né? Vocês têm alguma crítica? Isso. Ele faz um puta de um relatório, entrega, os caras demitem ele na lata, assim. Não... Bom, então, só, se você tem medo da resposta que vai vir, não pergunte. Não faça pergunta. Só que é uma coisa meio óbvia, né? Mas as empresas perdem rios de dinheiro por não fazer o óbvio, né? Todo mundo pensa que gestão é coisa da NASA, coisa muito complicada, cara. Não é. É fácil. Planejamento é você que está à frente da empresa ficar incomodado com os resultados que tem. Isso é planejamento. Então, eu queria chegar aqui, não cheguei. Pô, tô incomodado com isso. Mas eu tô ganhando dinheiro, não importa, não tô chegando onde eu queria. Isso é planejamento, né? Gestão. O que é gestão? Cara, defina o que é isso. É olhar os números, é redirecionar, reposicionar, o que eu olho. Então, assim, existem muitos mitos ainda. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com relação a certas coisas, que depois eu fui entender assim: é isso? Mas isso é muito simples, isso é muito fácil. Quanto tempo eu perdi, né, cara? Mas a gente abandonar esse ego. O poder, mano, quando você está à frente de uma empresa, independente do tamanho, ele é muito solitário, né? E ao invés de você pegar e se enclausurar e tomar só as decisões sozinhos e dane-se o mundo, porque quem manda sou eu. Cara, não, mas a minha empresa é pequena, eu tenho 3 funcionários. Cara, conversa com um amigo, troca uma ideia com um amigo que tem uma empresa. Não que seja igual a você, né? Porque tem essa outra tendência, né? O cara vai procurar um cara que é exatamente igual a ele. Pô, ele não vai contribuir pra você. Meu neurônio espelho, aquela coisa, né? O cara... Pô, cara, olha um cara diferente. Mas o cara vai falar coisas que eu não vou gostar de ouvir. Pô, Mas o Cris, tem um exemplo disso pra mim que é maravilhoso.
quem gosta do design Apple, o designer era designer de banheiras. O cara que projetou os computadores. Para mim isso é a maior saída da caixa do Jobs na época foi trazer um cara que nunca desenhou um computador. Porque senão você fica preso naquele mundinho, né? E aí como é que a sua empresa cresce? Uma outra coisa que é importante, mano, um empresário ele tem que entender que o único produto que ele tem é a empresa dele. Não é o que a empresa faz. Porque tu não vende os teus produtos, tu vende o teu produto, tá ali, nota fiscal, né? Mas se um dia tu for vender a tua empresa, não é necessariamente o produto que cria valor, mas é como aquele produto é construído, como ele evolui, como atende, como vende, escala, não escala. Quem compra uma empresa não compra o CNPJ, o CNPJ não faz nada, né? Tudo que é feito na empresa é feito por um CPF. A direção é um CPF, o cara que faz o atendimento é um CPF. Então, esse conjunto de pessoas é que criam valor para a empresa. É a diferença, né? E uma outra coisa que eu gosto muito que o Michael Gerber fala no Mito do Empreendedor a empresa é espelho do dono, para o bem ou para o mal. Se a tua empresa está indo bem, espelho dos comportamentos e das decisões que tu tomou. Se ela está indo mal, vai doer no seu ouvido agora. Mas ela é só o espelho do comportamento que você teve, das decisões que você tomou no passado. Dá pra gente culpar o governo, dá pra gente culpar o time desengajado, dá pra gente culpar a economia. Bom, esse segmento então tá morrendo de verdade? Não. Tá, mas tem gente ainda que tá ganhando dinheiro nesse segmento. Pô, olha o que esses caras estão fazendo, né? Acho que um grande ponto de virada foi quando eu realmente disse assim, cara, eu aceito. A minha empresa é o espelho dos meus comportamentos, das minhas direções. Tira um peso. Quando você aceita, você está, na verdade, se sujeitando a evoluir todo o tempo, né? Você sabe que tudo aquilo vai ser culpa sua. Você não fica naquela armadilha do que eu sei tudo, né? Eu não sei. Olha, parece que eu estou evoluindo cada período que passa parece que eu sei menos. Mas a grande vantagem é que aí a gente sabe o telefone de quem sabe. Então faz o seguinte, quem quer saber alguma coisa, entra no site da Deps, maravilhoso, tem tudo ali. Deps, né? Deps.com.br. Fácil, né? Fácil. Cris, obrigado pela aula, cara. Pô, eu falo pra você que eu falo pros meus ouvintes que o cara que mais ganha aqui nessa rádio sou eu, que eu ganho uma aula de graça todo dia aqui de presente. Eu ganho palestra, aula, música, eu ganho tudo aqui, cara. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer poder estar nessa cidade que eu amo tanto, né? Eu sou filho de Criciúma, eu tenho N oportunidades para morar fora daqui, mas cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por Criciúma. Quando eu vejo o pessoal falando mal de Criciúma, eu digo, esse cara acho que não viaja muito. Nunca. Se ele viajasse muito, ele ia descobrir que a gente mora num pedacinho de paraíso aqui no... Maninho, obrigado pelo carinho, pela presença. Prazeraço te receber. Tem muito vídeo teu, né, cara? Tem muito vídeo da Deps no canal da Deps do YouTube, né? Tem. Tem muita coisa lá. Você fala de tudo lá, né, velho? Lá a gente fala muito de crédito, né? Não tem dancinha e nós temos nem tem cara que faz dancinha, né? Nós estamos chegando, acho que a 3,5 milhões de visualizações no nosso canal do YouTube, 30 mil horas por mês, e a gente tem até a plaquinha, né? Tá lá? Aquela bonitinha? Tem aquela bonitinha. Quantos clientes você tem hoje? Você tem noção? Hoje nós atendemos 354 contratos. 354. Se o cara fanático por números, se você não souber, daí... Tenho, exatamente. Esse número é de ontem. São 354. Tá. Só que... Tem que ter mais, né, cara? Tem que aumentar. Nós estamos em 10% do nosso objetivo. Tá bom. Então faz o seguinte, quando você chegar a 20, você volta aqui. A 20%. Até o 100 nós vamos ter muita coisa. Vamos marcar para janeiro? Pode ser? Tá bom? Então tá. Fechado, ver. então. Você é um cara de desafios, tá aceito. Obrigado, Cris. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos fanáticos por tecnologia.